inclinaria os caminhos. O que quer dizer isso? Os montes, aquilo que havia de tanta dificuldade como impedimento, seria aplanado para que nós tivéssemos um caminho para Deus. E Jesus é esse o caminho. Então João era uma voz, aquele que anunciaria, aquele que viria. Imagina só alguém que anuncia um espetáculo que está para acontecer, que está anunciando o protagonista. João era apenas o coadjuvante. Ele dizia, importa que ele cresça, eu diminua, é isso. E agora Jesus está chegando. E João fala, eu não sou o Salvador, eu sou apenas uma voz. Agora vamos continuar lendo o texto da Bíblia, versículo de número 29. Como que João vai anunciar Cristo? A partir do versículo 29 vai dizer para nós. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele quem eu me referi quando disse, um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Olha só, quando Jesus aparece, o que João fala? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, João tinha tantas figuras para exemplificar quem era Jesus, para dizer, olha, ele é semelhante a isso. João poderia usar outros exemplos a respeito de Jesus. João poderia dizer assim, olha só, ele é o rei e ele está vindo. E Jesus é um rei, ele não estaria dizendo errado. Mas não foi isso que João disse. João poderia dizer assim, ele é o Filho de Deus. Sim, com toda a sua glória, olha, ele está vindo. E não estaria errado, acertaria em cheio. Mas nós precisávamos de um cordeiro, porque a nossa esperança é que Jesus viesse como um sacrifício. Ao se referir a um cordeiro, está dizendo a um sacrifício de Deus para nós. E a esperança que nós tínhamos era que ele viesse como um cordeiro, porque se ele viesse como rei, ele assentaria no trono. E Jesus foi um rei, mas o trono dele foi a cruz. Se ele viesse como filho de Deus, ele poderia fazer coisas extraordinárias e nós ficássemos impressionados. Mas isso não resolveria o nosso problema. Pois mesmo ele vindo como filho de Deus, a Bíblia diz que ele se esvaziou para que ele fosse o cordeiro, porque como cordeiro, ele foi para a cruz para morrer por nossos pecados, um sacrifício perfeito, santo, que trouxe o perdão de Deus e abriu esse caminho para que nós pudéssemos se achegar a Deus. Então a esperança que eu e você temos, e que João fez questão de dizer para nós, ele é o Cordeiro de Deus. Pois é isso que eu e você necessitamos, nós necessitamos de alguém que perdoe os nossos pecados. Nós necessitávamos de alguém que limpasse-nos de toda a nossa iniquidade, de todas as nossas injustiças que havíamos cometido. Nós precisávamos de alguém que viesse ao mundo para morrer por nós. E foi isso que João disse. Ele é o Cordeiro. E o que é mais interessante, a Bíblia fala de Jesus muitas vezes como Cordeiro. Por exemplo, em Apocalipse 13:8 diz assim, o Cordeiro que foi sacrificado antes mesmo da fundação do mundo. Olha só o que está dizendo, se referindo a Jesus como o Cordeiro que foi sacrificado antes do mundo existir. Lá no passado, quando nada existia, quando nem eu e você, nem uma estrela existia, Jesus já havia tomado essa decisão. Eu serei o Cordeiro e já me coloco à disposição para ser sacrificado para o perdão de todos que pecarem. Então ele está lá no passado. E ele vem ao mundo e João diz, agora ele está presente, ele é o Cordeiro para nós, agora. E diz mais ainda, em Apocalipse 5, versículo 6, vai dizer assim, eu vi no trono de Deus um semelhante ao Cordeiro, parecia que ele foi sacrificado. Nesse exato momento, na eternidade, Jesus está num trono. E João, quando teve a visão do Apocalipse, falou assim, ele parecia um cordeiro, como se tivesse sido sacrificado. Olha que é interessante para nós. No passado, o cordeiro foi sacrificado. Essa é uma esperança para nós, porque você pode dizer assim para mim, olha Igor, você não conhece minha vida, você não conhece meu passado. Mas eu conheço o Cordeiro de Deus que morreu para o seu passado, que morreu para a sua velha vida, que morreu para o seu histórico anterior de tudo que você era. Jesus já morreu pelos seus pecados passados. E ele é o Cordeiro presente que está tirando o pecado do mundo agora. Se você confessar os seus pecados a Jesus, agora ele te perdoa agora. Ele não vai fazer contas, dizer, deixa eu ver se eu vou te perdoar. Não, ele te perdoa agora. E a Bíblia diz lá em Apocalipse 5:6 que ele é o Cordeiro que está na eternidade, no futuro. Porque quando nós chegarmos diante dele, nós veremos um cordeiro e saberemos que nós estamos lá diante de Deus. Sabe por quê? Não por causa dos nossos méritos, por causa das nossas boas obras, por causa de quem nós somos, mas por causa daquele cordeiro que foi morto por nós. Jesus é o cordeiro, ele é a solução para a sua vida, ele é a esperança para a sua vida. E João está anunciando ele, sabe como? Como cordeiro. Porque é o que nós precisamos.
Eu e você precisávamos de um cordeiro, de um sacrifício perfeito. E todas as vezes no Antigo Testamento que o povo precisava de perdão de pecado, precisavam levar algum sacrifício a Deus, era necessário levar um cordeiro. E ele era o sacrifício. E os sacerdotes examinavam o cordeiro, não examinavam o pecado das pessoas. Então eu quero dizer para você, se você se aproximar de Deus por meio de Jesus Cristo, você pode ter uma multidão de pecados, mas o sangue de Jesus é muito mais poderoso que os seus pecados. Deus olha para o sacrifício e ele olha para Jesus. E Jesus é perfeito. Ele é o sacrifício perfeito. É por causa dele que nós temos um caminho livre ao coração do Pai. Por causa que o sangue dele é poderoso. Ele é o cordeiro que morreu pelo nosso passado, pelo nosso presente, pelo nosso futuro. Nós estamos seguros em Jesus. João poderia usar de tantas coisas, mas ele nos trouxe a esperança. Vejam, ele é o cordeiro. Vamos seguir? Versículo 32. Então João deu o seguinte testemunho. Olha essa expressão, testemunho. Que testemunho foi esse? Vi o Espírito descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer, portanto dou testemunho que ele é o Filho de Deus. João estava dando testemunho que Jesus era o Filho de Deus, não porque João achava, mas porque João falou assim, todas as confirmações bíblicas e as evidências de Deus estavam nele. Deus falou, quem você ver descer o Espírito Santo e permanecer sobre ele como uma pomba, é esse. Olha só, João fala algo que parece ser contraditório, diz assim, eu não conhecia. Gente, se você não sabe, João era primo de Jesus. Isabel era prima de Maria, sua mãe. Tanto é que lá em Mateus, em Lucas 1, vai dizer que Isabel estava 6 meses já grávida de João Batista. E quando Maria vai à casa dela, acontece algo sobrenatural. O Espírito toma João Batista no ventre. E aí diz que Isabel começa a anunciar que, de verdade, aquela ali era a mulher que traria o Salvador ao mundo. Então eles eram primos, diferença de 6 meses de vida. Como que João não conhecia Jesus? Quando João fala isso, preste bem atenção no que João está dizendo. Não era que João não conhecia Jesus. Era que até aquele momento, Jesus não tinha dado nenhuma evidência de filho de Deus. Tanto é que todos os evangelhos falam sobre o batismo de Jesus e o Espírito descendo sobre ele como uma pomba. E não fala nada antes do batismo de Jesus. Jesus não fez nenhum milagre, Jesus não tinha nenhum discípulo, Jesus não tinha nenhum ensino. A partir do batismo de Jesus que começa o seu ministério e as suas evidências como filho de Deus, como aquele enviado ao mundo. Então quando João diz que não conhecia, João está dizendo assim, eu não conhecia até então as suas evidências de filho de Deus, eu não tinha visto ele fazer nada. Eu conheci ele como um primo, referências humanas, mas a partir do batismo comecei a ver as coisas divinas sobre ele. Pois o sinal de Deus foi o quê? O Espírito descer sobre Jesus e a visão é uma pomba. Agora temos uma outra figura, uma pomba descendo sobre Jesus e permanecendo. Esse era o sinal. João está dizendo, eu vi, eu dou testemunho porque os meus olhos viram no batismo. Não foi só João que viu, todos viram, todos os evangelhos relatam Jesus sendo batizado e o Espírito descendo sobre ele como uma pomba. Irmãos, talvez a gente fala, bom, Deus poderia ter usado uma outra figura também, descer sobre Jesus uma pomba. Poderia ser uma águia, poderia ser qualquer outra ave ou alguma outra coisa. Uma figura de um leão. Mas a figura de uma pomba, para o povo de Deus, era uma figura que trazia esperança. Pois lá em Gênesis 1, quando Deus estava criando todas as coisas, vai dizer no versículo 2 que o Espírito pairava sobre a face das águas. Pairar ali era bater asas como uma pomba sobre a face das águas. Também lá em Gênesis 7 em diante, quando Noé construiu a arca e agora o dilúvio havia vindo sobre a terra e Deus poupou Noé por ser justo junto com sua família, Deus estava recomeçando sua criação. E diz que Noé solta uma pomba, ela bate asas sobre as águas e percebe que já não havia mais águas. Agora o Espírito está descendo sobre Jesus, sobre as águas do batismo, como uma pomba. O que estava comunicando Deus para nós? Que ele estava começando uma nova criação. E sobre quem? Um dia Deus começou uma criação sobre Adão, um dia Deus começou uma nova criação sobre Noé, agora Deus está começando uma nova criação sobre Jesus, pois ele é a imagem exata de Deus. Ele é o último Adão, o último ser humano, o ser humano que eu e você devemos ser também. Além de ser o nosso Senhor e Salvador, ele é o nosso exemplo, que nós devemos imitar, que nós devemos nos tornar semelhante a ele. Ali está uma nova criação de Deus, Jesus.
E João testifica, é ele. Vamos seguir? Agora vai falar sobre os primeiros discípulos de Jesus. No dia seguinte, versículo 35. Olha só a Bíblia. João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Olha que interessante, isso era outro dia, e agora João está ali e diz que Jesus está passando de novo. João poderia falar assim: vou melhorar o que eu vou falar agora. Eu tinha falado que ele já era o Cordeiro, vou usar outra expressão, outro exemplo. Vou dizer que ali está um rei. Não, ali está um leão. Ali está uma águia, depois ele voará a lugares altos. Não, João repete. Está ali o Cordeiro de Deus. E por João repetir, algo para nós precisa ser destacado. Na Bíblia, irmãos, quando Deus queria destacar algo, chamar a atenção nossa, sabe o que ele fazia na linguagem bíblica? Repetia. Falava a mesma coisa de novo. Lembra que Jesus, quando queria falar uma verdade muito importante, uma verdade verdadeira, ele falava assim: em verdade te digo. Simão, Simão, Jerusalém, Jerusalém. No Antigo Testamento nós vemos Deus chamar os seus profetas, seus homens, Samuel, Samuel. Pois era quando Deus queria trazer algo, uma evidência, algo de destaque, ele repetia. E aqui João está repetindo de novo: Jesus é o Cordeiro de Deus. E por que João está repetindo que Jesus ele é o Cordeiro de Deus para mim e para você? Porque isso para nós é algo precioso. Todos aguardavam a chegada de Jesus. Nós podemos dizer assim: ele é amoroso, ele é todo amor. Isso seria para nós maravilhoso. Receber alguém todo amor para nós, de uma maneira toda amorosa. E Jesus é amor. E João poderia dizer: ele é todo poderoso. Ele tem poder para fazer coisas maravilhosas, coisas incríveis, sim. Mas isso não seria suficiente. Mas quando João fala que ele é o Cordeiro, está dizendo assim: ele é poderoso para perdoar os seus pecados, para livrar a sua vida da condenação eterna. Ele pode fazer de você o inimigo de Deus por estar pecando contra a vontade de Deus, se torná-lo um amigo. Ele pode te levar de volta à presença de Deus. Sim, Jesus é todo amor, Jesus faz milagres, Jesus faz, mas o que ele é mais poderoso para fazer, o que ele veio de verdade fazer para mim e para você é nos perdoar, nos salvar. E ele só pode fazer isso como um cordeiro. Por isso que João está destacando de novo, dizendo: está aí alguém que você pode se aproximar, que você pode seguir, pois é ele que soluciona o verdadeiro problema da sua vida. Nós precisamos de amor? Precisamos. Você pode ter uma doença física, você pode estar sendo acometido por um mal, você pode ser liberto, você pode ser curado, e isso Jesus fez. Mas sabe qual é o maior milagre que ele faz? É salvar. E isso somente um cordeiro pode fazer, um sacrifício perfeito. E ainda diz mais para nós o cordeiro. Quando fala pela segunda vez, diz que os discípulos de João, ali no versículo de número 37, no exato momento, deixaram João e começaram a seguir Jesus. Por que eles fizeram isso? Porque essa era a missão de João: anunciar, apontar para Jesus e as pessoas seguirem Jesus. Irmãos, olha só, na época de Jesus, talvez a gente não saiba, mas naquela época haviam muitos deuses. E deuses com imagens horripilantes, horríveis, amedrontadoras. Se você olhar, dar um Google aí, pesquisar, você vai ver deuses antigos, você vai ver as imagens deles, eram imagens que as pessoas assustavam. Ninguém queria se relacionar com esse Deus. Na verdade, as pessoas levavam alguma oferta a esse Deus, um Deus falso, mentiroso, os idólatras, para que aplacasse a ira daquele Deus. E esses deuses queriam ser visto como alguém forte o bastante, alguém temível, alguém que as pessoas olhassem para eles, batessem os joelhos um no outro. Mas agora, quando João apresenta Jesus, fala como um cordeiro. O que você faz com o cordeiro? Você vai ao encontro dele, você o abraça, você não tem medo dele, você deseja estar perto dele. Jesus, ele é simples, ele é puro, e ele é um cordeiro, ele é acessível. Por isso que os pecadores iam até Jesus, porque o coração de Jesus estava aberto a eles. E ainda mais, ao mencionar Jesus como um cordeiro, talvez é uma coisa que nós pouco falamos, mas o cordeiro é um animal de até 1 ano. Tanto é que no sacrifício da lei do Antigo Testamento, quando Moisés ordenou da parte de Deus que deveria oferecer um cordeiro na Páscoa e em outras ocasiões, ele deveria ter 1 ano e sem defeito, pois esses cordeiros eram sacrifícios provisórios até que Jesus viesse como cordeiro de Deus, o cordeiro perfeito, pois ele substituiria todos esses cordeiros e seria suficiente
Pois depois dele, nós não precisaríamos levar mais nenhum sacrifício, pois Deus em Cristo ofereceu o sacrifício perfeito. Mas notem bem, o cordeiro é um animal jovem, precoce. Ele não era uma ovelha adulta, ele era um jovem. E você vai lembrar bem, Jesus morreu com quantos anos? Com 33 anos. Um jovem, um cordeiro. Ele morreu precocemente, ele perdeu sua vida para dar a vida dele para nós. Desculpem. Ele foi sacrificado ainda tão na flor da idade para que você pudesse receber a eternidade. Então Jesus é esse cordeiro que morreu precocemente, sim, jovem, deu a sua vida para que eu e você pudéssemos receber vida e vida em abundância. Vamos continuar caminhando agora para o fim. Jesus olhou em sua volta, versículo 38, e viu que esses 2 discípulos de João o seguiam. E perguntou a eles, o que vocês querem? Ou o que vocês estão procurando? Eles responderam, Rabi, que significa mestre, onde o senhor está hospedado? Venham e vejam. Disse isso, era cerca de 4 horas da tarde, quando o acompanharam até o lugar que Jesus estava hospedado. E passaram o resto do dia com ele. Então os discípulos de João deixaram João e começaram a seguir Jesus, o cordeiro. Quando eles chegaram perto de Jesus não tinha nenhum discípulo ainda. Aqueles 2 estavam querendo ser discípulos de Jesus. E nós sabemos que Jesus precisaria de discípulos. Jesus deixou discípulos, 12, mas deixou muitos outros. Jesus poderia dizer assim, que demais, meus 2 primeiros discípulos, sejam bem-vindos, olha só, tá tudo bem, vai dar tudo certo, depois eu vou falando para vocês o que é seguir a mim. Não. Jesus falou para ele, o que vocês estão procurando? O que vocês querem? Que pergunta é essa? Por que Jesus faz esse tipo de pergunta? Porque pode ser que eles estavam com expectativas erradas, dizendo assim, pode ser que vocês estão procurando algo que eu não vou dar a vocês. Se vocês estão seguindo um cordeiro, saibam, uma vida de um cordeiro é um sacrifício. Ela não terminará bem. Tanto é que a vida de Jesus terminou numa cruz, sendo sacrificado como cordeiro. Os seus discípulos, tremendo de medo, esconderam, fugiram, o outro negou, o outro traiu. Seguir o cordeiro de Deus custa caro. Então Jesus está deixando desde já o preço de segui-lo. Sim, é necessário negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. É necessário também nós sermos um sacrifício, pois tantas outras vezes Jesus vai dizer assim, eu envio vocês a esse mundo. Envio vocês como cordeiros em meio a lobos. Jesus nos enviou como cordeiros em meio aos lobos. Jesus nos enviou como lobos em meio a cordeiros. Nós não somos lobos, nós não devemos ser os maus, nós não devemos ser o lado errado da história, não. Nós somos como Jesus, um sacrifício para abençoar o mundo. Nós morremos para que outros possam viver. Nós damos a outra face para que o outro possa ser transformado. Nós amamos de um jeito sacrificial para que pessoas sejam transformadas. Então Jesus falou, o que vocês querem? Aí ele falou, Senhor, onde o senhor está hospedado? Jesus poderia responder, estou hospedado na rua tal, numa casa assim, e respondido todas as perguntas deles. Mas Jesus não respondeu perguntas. O que Jesus falou para eles? Olha só lá no versículo 39, venham e vejam. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus não é uma matéria para você estudar apenas. Jesus não é uma pessoa para a gente se relacionar. O convite de Jesus foi, eu quero que vocês me conheçam, venham caminhar comigo, venham me seguir. Jesus queria um relacionamento com eles. Jesus queria que eles conhecessem a Jesus. Jesus queria amizade. Por isso, quando ele perguntou, o que vocês querem? Porque agora Jesus está dizendo assim, eu quero mostrar para vocês o que eu quero. E o que eu quero é que vocês sejam meus amigos, meus discípulos. A gente caminhe junto. Vocês vão conhecer meu coração, meus ensinos, meu poder, mas a salvação que emana de mim. Relacionamento. O convite de Jesus para mim e para você, sabe o que é relacionamento? Ele não é apenas uma teoria para você estudar. Jesus pode dizer, eu conheço Jesus, eu conheço todos os versículos da Bíblia, mas a sua vida precisa amá-lo, precisa segui-lo, precisa honrá-lo. Jesus deve ser visto em você, pois ele é um cordeiro e nós devemos também ser semelhantes a ele. O que ele deseja de você é um relacionamento, muito mais do que qualquer outra coisa. Que você o ame, que você o siga. É isso que ele deseja de nós. Para caminhar ao fim, versículo de número 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão Simão e lhe disse, encontramos o Messias. Expressão hebraica para Cristo, que quer dizer os 2, o ungido, isto é, o Cristo. Então, André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse, você é Simão, filho de João, mas será chamado de Cefas, isto é, Pedro. Olha só agora, os discípulos vão até Jesus, nós sabemos que um deles era André, e André vai atrás do seu irmão Pedro e fala, Pedro, venha. Simão, o nome dele é Simão, Simão, venha porque nós encontramos o Messias, o Cristo, nós encontramos o Salvador que Deus enviaria ao mundo. E quando Pedro está chegando a Jesus, o que Jesus fala?
você é Simão. Era o nome dele, um nome comum. Tanto é que Jesus tinha 2 discípulos que chamava Simão. Porque Jesus chama gente normal, gente da gente com simples. Vai ter tantos Igor que serve Jesus, tanto Gabriel, tantos... gente normal, como eu e você. Jesus tinha Simão, Pedro, tinha Simão, Zelote, tinha Judas Tadeu, tinha Judas o Iscariotes, tinha Tiago, irmão de João, e tinha Tiago, filho de Alfeu. Jesus tinha gente repetida, gente igual, gente normal, gente como eu e você, mas que nele nos tornamos originais. Agora olha só, diz que quando Simão entra, onde Jesus estava, diz que Jesus fala para ele, você é Simão. Mas agora será chamado do quê? Cefas ou Pedro. O nome de Pedro não era Pedro, o nome dele era Simão. Jesus deu um novo nome a ele. Pedro. E o que significa Pedro? Pedra. Pedro mal sabia o que Jesus estava querendo dizer ali. Mas um dia se tornaria claro, principalmente lá em Mateus 16, quando Pedro fala, você é o Cristo. Pedro matou a charada, identificou quem Jesus era realmente, o Cristo. E Jesus falou assim, agora eu vou dizer para você quem também você é realmente, Pedro, quem eu te vejo. Você é Pedro, e sobre essa pedra que sou eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas olha só o que Jesus estava chamando Pedro, chamando Simão de Pedro, dando ele um novo nome. Quando Jesus chama eu e você, saiba, ele nos dá uma nova identidade, um novo nome. Porque Jesus vê em você e em mim o que nós ainda não somos capazes de ver. Jesus consegue ver em você aquilo que você é capaz de se tornar nele. Jesus consegue ver aquilo que ele criou você para ser. Então, Simão chegou ali todo arrebentado, um homem todo complicado, vindo da pesca, vindo uma vida totalmente perdida como eu e você. E Jesus falou, Simão, eu te escolhi, você vai ser Pedro. Se deixe ser amado por Deus como você é, e não como você ainda deveria ser. Pois quando nós começamos a seguir Jesus, nós não somos quem nós devemos ser, mas podemos nos tornar. E Jesus vai trabalhar isso em nós. Apenas siga Jesus, pois você seguindo Ele, crendo nele, Ele transformará você naquilo que Ele deseja que você seja. E Ele transformou Pedro numa pedra. Tanto é que depois da ressurreição de Jesus, quem que se torna o protagonista da igreja? Pedro. Quem que se torna a pedra que, logo após Jesus, que é a pedra principal, a pedra angular, a outra pedra que começou a edificar a igreja, que não é construída por pedras humanas, mas o próprio Pedro vai dizer na sua carta que por pedras vivas, por gente, o Pedro. Essa pedra, essa pedrinha. Então quero dizer para você que Deus tem uma nova identidade para você em Jesus. Para aquilo que Ele criou você para ser. E começa agora, a gente crendo. Nós encerramos aqui o estudo e nós vamos voltar no terceiro programa, terça que vem, Vivendo a Bíblia, e nós falaremos a conclusão do capítulo 1. Gente, tem muita coisa para a gente aprender e nesse capítulo ainda tem muito mais coisas, mas a gente termina agora. E eu quero orar por você, porque a palavra de Deus é para que ela torne vida em nós, para que todo esse conhecimento se torne um relacionamento com Deus. Esse é o desejo de Deus para nós. Tudo aquilo que a gente aprendeu hoje, que Jesus é o Cordeiro para nós, maravilhoso, que as evidências que João mostrou, que por ser uma voz e que ele viu o Espírito descendo sobre ele, que Jesus é uma nova criação e nele está o seu novo eu. O novo Igor se encontra em Jesus. O verdadeiro Igor, o verdadeiro você se encontra em Jesus. E que quando ele nos chama não para que a gente aprenda dele, mas para que a gente o siga, se relacione com ele. E se relacionando com ele, nós aprenderemos quem ele é. Esse é o desejo do nosso Senhor Jesus para você e para mim. E ele tem um novo nome, uma nova identidade para mim e para você. Uma nova história. Ele vê quem você ainda não é, mas quem você tem a chance de ser. Pois nele nós podemos ser aquilo que Deus criou a gente para ser.